Bem-vindos à aula número 45. Estamos no capítulo 5, o tempo, encerrando o capítulo 5, ele tem apenas 4 itens. Reforço, que trata-se de um capítulo curtíssimo demais. Se eu tivesse coragem de fazer uma crítica à ação humana, seria esse momento em que Mises, sempre tão explicativo, sintetiza demais a definição de um item que é primordial para a praxeologia, que é o conceito de tempo praxeológico. Dito isso, não vamos perder mais tempo praxeológico. A relação temporal entre ações. Duas ações de um indivíduo nunca são sincrônicas. Sua relação temporal é necessariamente a de mais cedo ou mais tarde. As ações de vários indivíduos podem ser consideradas sincrônicas somente à luz dos métodos físicos de medição do tempo. Elas podem acontecer. Física pode acontecer sincronicamente. O sincronismo só é uma noção praxeológica, a praxeologia, quando se refere para a ação conjunta de vários homens. Para evitar qualquer interpretação errônea, é importante que se enfatize que este teorema não tem nada a ver com o teorema de Einstein relativo à relação temporal de eventos distantes entre si no espaço. Nada a ver. Que é uma questão praxeológica. Lembra que o nosso presente é muito mais estendido, pode ir desde a Idade Média até o dia de hoje. O presente nosso é diferente. As ações individuais sucedem-se uma às outras. Nunca podem ser realizadas no mesmo instante. Podem apenas ocorrer numa sucessão mais ou menos rápida. Certas ações servem a vários propósitos de uma só vez. Seria errôneo considerá-las como uma coincidência de várias ações. As pessoas frequentemente não entendem bem o significado do termo escala de valores, que nós vimos, e, consequentemente, menosprezam os obstáculos que impossibilitam considerar a existência de sincronismos nas várias ações de um indivíduo. Supõem essas pessoas que os vários atos de um homem são resultado de uma escala de valores independente e anterior aos seus próprios atos, e de um plano previamente traçado, segundo o qual esses atos são realizados. É muito, muito, muito importante e profundo. As pessoas frequentemente não entendem bem o significado do termo escala de valores. Lembra que a gente viu no item 3, no capítulo 3, perdão, escala de valores? Pois bem, que as pessoas não entendem e, consequentemente, menosprezam os obstáculos que impossibilitam considerar a existência de sincronismos nas várias ações de um indivíduo. Supõem essas pessoas que os vários atos de um homem são o resultado de uma escala de valores independente. Olha, para mim, tal coisa é mais importante que isso. E não funciona assim. No momento presente da ação, essas escalas, elas se desembaralham e aquilo que é feito naquele momento diz quais eram a sua escala de qual era a sua escala de valor. Supõe essas pessoas que vários atos de um homem são o resultado de uma escala de valores independente e anterior aos seus próprios atos e de um plano previamente traçado segundo o qual esses atos são realizados. Não! A escala de valores e o plano aos quais se atribui imutabilidade por certo período de tempo são hipostasiados como sendo a causa e o motivo das várias ações individuais. A escala de valores e o plano aos quais se atribui imutabilidade por certo período de tempo são hipostasiados como sendo a causa e o motivo das várias ações individuais. Assim, o sincronismo que não existia em relação aos vários atos passa a ser facilmente encontrado na escala de valores e no plano. Mas não podemos esquecer que a escala de valores é apenas uma ferramenta lógica. A escala de valores só se manifesta na onde? Que momento? Na ação real. Só pode ser percebida a partir da observação
da ação real. Portanto, é inadmissível compará-la com a ação real ou usá-la como critério para avaliação das causas das efetivas ações realizadas pelo homem. Muito importante. Portanto, é inadmissível compará-la com a ação real. E agora, presta atenção. Ou usá-la como critério para a avaliação das causas das efetivas ações realizadas pelo homem. Não pode ser usado como um critério para avaliar, a gente avaliar as causas. É igualmente inadmissível pretender diferenciar ação racional e ação denominada de irracional, com base numa comparação entre a ação real e a ação que havia sido planejada para ser realizada. É muito possível que os objetivos estabelecidos ontem para uma ação a ser realizada hoje não coincidam com os objetivos de agora, que agora nos interessam. Aqueles planos feitos ontem para orientar a ação de hoje não são um padrão mais objetivo e menos arbitrário para a avaliação da ação real do que qualquer outro conjunto de ideias e normas. Tem se tentado conceituar a noção de ação não racional pelo seguinte raciocínio: se A é preferido a B e B a C, então, logicamente, A deveria ser preferido a C. Mas se C é preferido a A, estamos diante de um modo de agir a qual não podemos atribuir consistência e racionalidade. Ver Felix Kaufmann, on the subject matter, né, onde objetivo, razão, of economic science, das economias, das ciências econômicas. Objeto, objeto, ação. Se uma ação A é preferida a B e uma outra, e em outra B, a C, por menor. Tem se tentado conceituar a noção, perdão, vou ler aqui. Ó. Tem se tentado conceituar a noção não racional pelo seguinte raciocínio: se A é preferido a B e B a C, logicamente A deveria ser preferido a C. Mas se C é preferido a A, estamos diante de um modo de agir ao qual não podemos atribuir consistência e racionalidade. Este raciocínio não leva em consideração o fato de que duas ações de um indivíduo nunca são síncronas. Então, está dizendo assim: epa, 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 epa. Este problema que parece perder o raciocínio lógico fica validado porque este raciocínio não está levando em consideração o fato de que duas ações de um indivíduo nunca são síncronas. É por isso que um dia você come pizza e depois você fala: não quero pizza hoje, eu quero comer outra coisa. Poxa, mas é isso. Se uma ação A é preferido a B, em outra B a C, por menor que seja o intervalo entre as duas ações, não se pode construir uma escala de valores uniforme na qual A precede B e B precede C. Não se pode. Por conta deste raciocínio que não leva em consideração, eu quero dizer o seguinte, eu quero grifar o seguinte: levar em consideração o fato de que duas ações de um indivíduo nunca são síncronas permite entender que se numa ação A é preferido a B e em outra B a C, por menor que seja o intervalo entre as duas ações, não se pode construir uma escala de valores uniforme na qual A precede B e B precede C. Não se pode. Também não se pode considerar uma posterior terceira ação como coincidente com as duas anteriores. Este exemplo só serve para provar que julgamentos de valores não são imutáveis e que, portanto, uma escala de valores que se abstrai do fato de que as várias ações de um indivíduo não são sincrônicas pode resultar contraditória em si mesma. Este exemplo só serve para provar que julgamentos de valor não são imutáveis e que, portanto, uma escala de valores que se abstrai do fato de que várias ações de um indivíduo não são sincrônicas pode resultar contraditória em si mesmo. Não devemos. Nota de rodapé: The Common Sense of Political Economy, né? O senso comum da política econômica. E aí é só o texto aí, né? A referência bibliográfica. Não devemos confundir o conceito lógico de coerência, isto é, ausência de contradição. Então,
Mises está explicando para vocês um monte de coisa. Qual que é o conceito lógico de coerência? Conceito, isto é, ausência de contradição. Com o conceito praxeológico de coerência, isto é, constância ou fidelidade aos mesmos princípios. A coerência lógica só tem lugar no pensamento e a constância só tem lugar na ação. A constância e a racionalidade são noções completamente diferentes. Se nossos valores mudaram, permanecer fiel a princípios de ação anteriormente adotados por razões de constância não seria um procedimento racional, mas simplesmente teimosia. Somente num caso, a ação pode ser constante, quando se prefere o de maior valor ao de menor valor, que é o conceito de ação. É o conceito praxeológico de ação que define a ação como um dado axiomático ou um dado irredutível. Se os valores mudam, a ação também tem que mudar. Se as circunstâncias não são mais as mesmas, não tem sentido manter-se fiel a um plano de ação anterior. Um sistema lógico deve ser coerente e sem contradições, porque implica a coexistência de todas as suas partes e teoremas. Na ação, que segue necessariamente a ordem temporal, não tem sentido pretender-se a tal coerência. A ação deve ser adequada ao seu propósito e, portanto, deve sempre ajustar-se a condições que variam. A presença de espírito é considerada uma virtude. Um homem tem presença de espírito se tem a habilidade de ajustar a sua ação tão rapidamente que torne o menor possível o intervalo entre a emergência de novas condições e o ajuste de suas ações. Se entendemos a constância como fidelidade a um plano anteriormente traçado, independente das mudanças de condições, seremos forçados a concluir que a presença de espírito e a reação rápida são o oposto da constância. Quando o especulador vai à bolsa, pode ter esboçado um determinado plano para suas operações. Quer se mantenha fiel ao seu plano ou não, suas ações não deixam de ser racionais, mesmo no sentido que aqueles que pretendem distinguir ação racional de irracional atribuem ao termo racional. Este nosso especulador, ao longo do dia, talvez realize operações que sejam consideradas incoerentes por um observador que não estivesse atualizado das mudanças ocorridas no mercado. Isso não obstante do fato de que o especulador continua fiel ao princípio de obter lucros e evitar prejuízos. Consequentemente, deverá ajustar sua conduta para as mudanças nas condições de mercado e ao seu próprio julgamento quanto à futura evolução dos preços. Eu vou ler a nota de rodapé, volto, leio e termino o texto. É claro que os elementos também podem ser contraditórios. Os elementos. Algumas vezes as contradições podem existir em virtude de um julgamento equivocado, mas em outras vezes podem ser intencionais a serviço de um determinado propósito. Se, por exemplo, o programa de um governo ou de um partido político promete melhores preços aos produtores e, ao mesmo tempo, promete baixar o custo de vida, poderá estar propondo objetivos incompatíveis por razões demagógicas. O programa em si é contraditório, mas o objetivo que seus autores querem atingir, ao defenderem e anunciarem as medidas incompatíveis, não contém nenhuma contradição. Então, quando alguém está te enganando, grifem isso aqui. Vocês sabem que eles estão sendo demagogos porque a ação deles está certa, eles não estão sendo bobos. Consequentemente, estão voltando aqui no parágrafo que surge essa nota de rodapé, consequentemente, deverá ajustar sua conduta para as mudanças nas condições de mercado e ao seu próprio julgamento quanto à futura evolução dos preços. Por mais que se deturpem as coisas, não será possível formular uma noção de ação irracional cuja irracionalidade não esteja baseada num julgamento de valor arbitrário. Suponhamos que uma pessoa resolva agir inconsequentemente apenas com o propósito de refutar a afirmativa praxeológica de que não há ação irracional. Esta pessoa também estaria pretendendo alcançar um determinado objetivo, qual seja refutar um teorema praxeológico, o que é razão suficiente para ter um comportamento diferente do que teria em outras condições. Seria apenas uma maneira inadequada de tentar refutar a praxeologia. E vamos depois para o próximo capítulo. Pessoal, leiam e releiam. Este é um capítulo que precisa de leitura e releitura. Convido vocês a fortalecerem o conhecimento deste capítulo. Tá certo? E encerramos o capítulo 5.
Tá vendo? Com muito esforço, a gente informa o pessoal em 6 meses. Até a próxima aula, que é o próximo capítulo, que é o capítulo 6.